Você já parou para pensar em quantas escolhas da sua vida foram feitas apenas para agradar os outros? Um curso que você fez ou uma faculdade para agradar seus pais, a roupa que você veste porque você acha que tem que pertencer a algum tipo de espaço, ou então até o seu corte de cabelo ou a cor do seu cabelo, o jeito que você fala, tudo isso para pertencer a algo ou se encaixar em algum lugar, ou até só porque alguém disse que deveria ser assim. Recentemente eu li o livro A Coragem de Não Agradar, aí vocês me perdoem a minha pronúncia porque meu japonês não é bom. Ichiro Kishimi e Fumitake Koga. É isso, gente. E bom, esse livro mudou a percepção que eu tenho sobre como eu levo a minha vida, minha relação com o mundo e com as outras pessoas. E eu vou descrever esse livro como ele mesmo se descreve, uma destilação de ideias de Alfred Adler e seus pensamentos psicológicos e filosóficos, em formato de um diálogo entre um jovem que procura o sentido pela sua vida e um filósofo que segue os ensinamentos de Adler. O livro começa já com um filósofo dizendo algo que pode ser levemente polêmico ou até mesmo ingênuo, que é: o mundo é simples, a gente que complica ele. Fala ainda que a vida não precisa ser esse bolado de expectativas, rótulos e traumas que a gente leva. Ainda acrescenta: não é o passado que determina quem somos hoje, mas é o significado que damos a tudo aquilo que aconteceu. Nesse momento eu já fiquei... Eu acho que esse livro é só mais um livro de autoajuda, que vai ter respostas muito básicas e simplificar muito como a gente leva a vida. Mas aí eu me coloquei para pensar sobre aquilo que o livro estava falando, sobre como a gente lida com trauma. E o livro ainda seguia contando, dando várias referências. Uma delas, por exemplo, como duas pessoas, elas podem viver experiências muito parecidas, mas lidar com a dor de uma forma completamente diferente. Uma pode dizer: aquela experiência que me trouxe traumas me destruiu. E a outra pessoa dizer: não, mas aquela minha experiência que eu vivi me fortaleceu. E eu acredito que você já conhece alguém que passou por algo que fosse muito complicado, algo que você acredita que poderia destruir a pessoa, que poderia colocar a pessoa no chão. Ou você sentiria que isso poderia acontecer contigo, você vendo aquela pessoa naquele lugar, você olhando: no lugar dessa pessoa, eu estaria na merda. E você olha pra pessoa, ela lida super bem com aquilo deu um sentido diferente pra vida dela e fez com que ela se fortalecesse e se tornasse mais resistente. O livro ainda pontua em como a gente insiste em contar histórias da nossa vida como se fosse uma sentença, ou como se a gente estivesse no local de vítima, que muitas vezes a gente pode ter vivido nesse local de vítima, mas é o sentido que a gente dá àquilo, é como a gente lida com aquela coisa que faz com que aquilo seja o que é. A gente não é prisioneiro do nosso passado. Não é o passado que define quem somos. Nosso passado, ele existe, ele é real, ele molda quem somos, mas é como a gente lida com os fatos, nosso passado, que faz quem somos no futuro. Não somos prisioneiros do nosso passado, somos autores do nosso presente. E por aí eu já digo que isso, assim, é bem no início do livro. Essa linha de pensamento vem bem no início do livro, e isso já moldou uma certa linha de pensamento. Eu não vou dizer que me transformou por 100% nessa parte, mas eu posso dizer que já fez com que eu tivesse novas percepções de vida. Gente, olha a Oliver, ela tá aqui comigo hoje, né, Olizinha? O livro segue e o filósofo faz uma nova provocação. Quase todos os nossos problemas são interpessoais, ou seja, problemas de relacionamento, insegurança, ciúmes, comparação. Tudo isso existe porque a gente se relaciona com outras pessoas.
Se elas não existissem no mundo, a gente não se sentiria assim. E aí que tá o problema. Pensa só, por exemplo, redes sociais. A gente mede o valor da gente pelo engajamento. Por quantas curtidas, por quantos views. A gente espera a aprovação dos outros. Até porque se a gente não esperasse, a gente não postaria. Existe uma expectativa. Ninguém cria coisas só por criar. Existe todo um processo de expectativa ali relacionado. A gente sofre olhando as pessoas que têm mais curtidas, mais viagens, ou aparenta ter mais sucesso. Quando a gente posta alguma coisa e a gente não recebe aquilo que é esperado, isso deixa a gente triste. E eu não digo só pessoas que trabalham com a internet, eu digo pessoas normais, que só postam pelo próprio prazer. Mas isso tudo não tem nada a ver com quem somos de verdade, e sim como a gente se relaciona com o mundo. Eu poderia me estender muito tempo ainda falando sobre essa questão de como a gente espera a aprovação dos outros, mas ainda tem tantos outros temas nesse livro que eu quero continuar seguindo e abordando os outros temas que esse livro tem pontuado. Quanto tempo você já perdeu tentando controlar algo que não está sob seu controle? E aí vem uma parte do livro que é um dos conceitos mais libertadores: a separação de tarefas. Calma, você vai entender. Entender o que é a minha responsabilidade e o que é a responsabilidade do outro. E essa para mim já foi uma lição muito valiosa que já tô tentando colocar em prática. Se uma pessoa não gosta de mim, essa tarefa é dela e não minha. Ou, por exemplo, se um filho não quer estudar, essa tarefa é dele e não dos pais. Porque quando a gente tenta assumir aquilo que não é nosso, aquilo gera ansiedade, conflito, ressentimento. Separar tarefas é um ato de coragem. Escolher cuidar do que realmente depende de você e soltar aquilo que não. Eu sei que é difícil. Eu sei que, para mim, por exemplo, é muito difícil quando eu sei que alguém não gosta de mim. E às vezes aquilo me consome. Porque eu tento pensar, meu Deus, por quê? O que eu fiz? E às vezes as pessoas simplesmente não vão gostar da gente porque assim, elas não se identificam ou porque acharam a gente chato. Mas aquilo quer dizer mais sobre a pessoa em si do que sobre nós. E esse é o ponto central. Ter coragem de não agradar. Viver pelos seus valores, mesmo que isso lhe cause críticas. Isso não significa ser egoísta. Isso só significa ser fiel a você. Se priorizar. Quantas pessoas seguem carreira só porque a família esperava? Ou pessoas que seguem relacionamentos por anos só porque não querem ter conflito ou só querem agradar, mas são miseráveis vivendo assim. Isso não é viver, é sobreviver para agradar. Coragem aqui é entender que você não vai ser amado por todos, ou até pode ser não ser compreendido, mas ainda assim vai seguir uma vida honesta para si, uma vida que faz sentido para você. É entender que você pode respeitar a opinião das outras pessoas, mas que essa é a tua vida, é a tua jornada, é o teu caminho. E aí quando você entende que viver sua vida não tá ali para agradar, você pode contribuir. E contribuir não é se sacrificar ou deixar de viver para agradar os outros. É ser quem você é e a partir daí oferecer algo ao mundo. Pode ser num sorriso, numa ajuda, num projeto em que você se engaja ou num talento em que você compartilha. E é nesse lugar que a gente encontra o pertencimento de verdade, e não um reconhecimento vazio. É quando a gente está realmente conectado àquilo, mas na sensação que estamos conectados de uma forma autêntica. Por fim, esse livro ele mostra que viver é simples, mas não é fácil. Viver com coragem, com autenticidade, é simples, mas não é fácil. É se libertar das amarras que a gente tem do passado.
Entender que as coisas não definem quem a gente é, que o nosso passado não define quem a gente é e que todos nós podemos mudar, todos nós podemos compreender essas dores, se curar, dá tempo para se curar, porque a gente tem que fazer essas pazes. Não é simplesmente de um dia para o outro que fala assim, ah, beleza, eu tenho traumas, eu sofri bullying na minha infância e vou fazer as pazes com isso agora e vou viver uma vida plena. Não, isso demora. Essas cicatrizes que você levou a vida inteira cultivando e fazendo com que aquilo definisse quem você é, não vão sarar de uma hora para outra. Você tem que deixar aquilo curar e cura demora. Mas se cure, né? Entenda que isso não são amarras, não define quem você é. Aquilo que você viveu não define quem você é. Eu acho que nesse momento em que a gente se cura do passado, entende que grande parte dos problemas que a gente tem são problemas de relacionamento e se liberta desses problemas, entende que a gente não precisa levar uma vida para agradar os outros, que a gente precisa levar uma vida honesta para si, eu acho que é nesse ponto que faz com que a gente tenha coragem de viver, né? Viver de uma forma mais plena, eu acho. Eu espero que esse vídeo te ilumine da mesma forma que esse livro me iluminou. É claro que esse vídeo é apenas um recorte da minha percepção dele, então super indico a leitura. Tem sido muito transformadora para mim. Eu acho que é um tipo de livro que dá para ler mais de uma vez e cada vez você vai ter uma percepção diferente e se iluminar de uma nova forma. E compartilhe aqui comigo nos comentários se você já viveu alguma experiência em que você teve que decepcionar alguém para escolher ser fiel a si mesmo. E é isso. Até a próxima!